Olá, meus amados, estão todos bem? Guardados pelo amor de Deus? É claro, o amor de Deus é aquilo que nos une e nos guarda e protege de todas as situações da vida. Mesmo quando o nosso corpo acaba, né? Mesmo quando passamos pela morte, o Senhor está nos guardando, amparando a nossa alma, a nossa vida. Somos gratos a Deus por isso, por ser Ele o nosso guardador. E eu gostaria de falar sobre isso, Deus nos guardando, Deus nos protegendo, né? Situações em que Deus protege o seu povo. Nós sabemos muito bem, pelas Escrituras, que é o Senhor que nos guarda. Lá no Salmo 121 fala sobre isso. O próprio Senhor Jesus disse, né, na noite em que ele foi traído, instituiu a Santa Ceia, e na conversa com os discípulos ele disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no momento em que Jesus estava também sendo assunto aos céus e nos deu a grande comissão, né, ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele disse: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o próprio Deus nos ampara, o próprio Deus cuida de nós, é o Criador e não as criaturas que ampara-nos e guarda-nos. Né? Temos que ter confiança no Criador e não nas criaturas. E Deus usa, claro, as suas criaturas para nos trazer segurança. Eu gostaria de ler para os irmãos 5 textos que mostram Deus nos guardando, nos amparando, Deus cuidando de nós. O primeiro deles está em Gênesis, capítulo 35, versículos 5 e 6. Gênesis 35, versículos 5 e 6, narra a história de Jacó, depois que ele volta da terra de Labão, seu sogro, e lá no Vale de Jaboque tem um encontro com Deus, né? E Deus muda seu nome para Israel. Logo a seguir ele tem um encontro com Esaú, seu irmão, né? E o seu irmão disse que não queria nenhum presente dele, mas correu e abraçou, mostrando o coração perdoador de Esaú. Às vezes falamos mal de Esaú, mas não, Esaú é que deu uma lição em Jacó quando ele fala que não quer aqueles presentes, mas ele foi e abraçou o seu irmão e disse: fique isso com você, eu tenho muito. Ele queria mais era abraçar o irmão, estar com o irmão. E logo em seguida, então, Jacó é direcionado para morar com a sua família, né, e com os seus rebanhos e as pessoas que trabalhavam com ele, na região de Betel, quando Betel ainda tinha outro nome, né? Se chamava Luz, e então passou a se chamar Betel. Então este é o contexto em que Deus nos mostra o seguinte: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Vou ler o 7 também. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Nós vemos Deus dando segurança, Deus dando proteção, Deus amparando aquele que estava chegando na cidade. Às vezes nós mudamos de uma cidade para outra, nós não conhecemos ninguém, mas quando nossa personalidade, a personalidade de pessoas que comungam com Deus, estão em comunhão com Deus, né? Os vizinhos, eles olham, olha, ali tem alguma coisa de diferente. Ali no texto em particular, fala que o terror de Deus passou pelas circunvizinhas, as cidades ao lado, ou seja, ninguém mexe nos meus protegidos, ninguém mexe nos meus ungidos, nos meus escolhidos. A proteção de Deus com relação aos perigos ao redor de nós. Tem um outro texto que eu gostaria de ler para os irmãos, que está no livro do Êxodo. Êxodo 14, versículo 20, quando o povo de Israel está saindo do Egito e os egípcios resolvem ir atrás, vão atrás para tentar trazer de volta os escravos. Então aconteceu assim em Êxodo 14, versículo 20.
e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, ou seja, entre as duas turmas ali no meio, e iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, para os egípcios, e para este, o povo de Israel, esclarecia a noite, de maneira de que toda noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Deus fez uma separação. A mesma coluna de nuvens escureceu os egípcios e clareava o seu povo. Deus, quando é o nosso maravilhoso protetor, Deus, quando está cuidando de nós, e isso Ele o faz a todo instante, a mesma ação divina, ela obscurece os inimigos e clareia os seus filhos. Como Deus é o nosso guardador, Ele guarda de uma maneira extraordinária, Ele cuida de nós. Vamos para um outro texto. Agora o texto está no livro de Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 31. No capítulo 8, Esdras e Neemias já estão começando a reedificar, né, a Jerusalém, os muros, o templo, né, para que o povo voltasse e habitasse ali. Então Êxodo não, é Esdras. Esdras 8:31 diz assim: Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Deus, Ele vai à frente, desarmando os nossos inimigos. Ele vai à frente, nos protegendo das ciladas dos inimigos. Deus vai à frente da nossa vida, né, para nos proteger. Então Deus guarda na frente, guarda atrás, guarda dos lados, em cima, embaixo. É porque nós estamos na palma das mãos de Deus. E tanto Isaías disse isso, lá no capítulo 49, versículo 16, quanto o Senhor Jesus também nos disse que nós estamos na sua mão. Nós estamos na palma da sua mão. E da sua mão ninguém pode nos arrebatar. Vamos para um quarto texto, que está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel 6, 22 é aquele episódio em que Daniel, por ser temente a Deus e por seguir somente a Deus, foi jogado na cova dos leões. E lá em Daniel 6, 22, nós lemos assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Existe um ditado popular que diz assim que o povo aumenta, não inventa. É mentira. O povo inventa muitas coisas. E passa o cristão a sofrer. E existe um outro ditado popular, né, que diz que onde há fumaça há fogo. Não, nem sempre onde há fumaça há fogo. Tá? O povo cria situações, o povo inventa descaradamente situações para tentar derrubar os filhos de Deus. Mas como aconteceu com Daniel, Deus cuida de nós. Deus conhece a nossa inocência, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a origem dos nossos pensamentos. E Ele está ali nos protegendo, nos guardando. Deus sabe que nós não fizemos nada contra Ele e contra o governo. Naquele caso, né, o rei Dario. Quando nós andamos retamente no caminho do Senhor, com a ajuda do Senhor, nós somos guardados pelo Senhor. Vamos para o último texto, lá no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Apocalipse 7, versículo 3. Então, diz assim: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso
Deus. Deus protege a sua natureza. Deus refaz a sua natureza. Deus cuida da sua natureza. Ainda não foi chegado o tempo do novo céu e da nova terra. Para que o novo céu e a nova terra aconteçam, precisa a velha terra acabar. Nós não sabemos como Deus vai acabar com este mundo. Alguns criam imaginações tantas, né? Dão asas à imaginação. Uma bomba atômica, não sei o quê, papapá. A única certeza que nós temos é que não será com água. Porque ele fez a aliança e o arco-íris sempre nos faz lembrar disso. Mas Deus tem a sua maneira de destruir a velha terra, o velho mar, todas as coisas e refazer tudo novamente. Mas o que Deus mostra aqui para nós, na questão de ecologia, é que Deus sempre estará renovando e fazendo permanecer a terra, as árvores, o mar, conforme Apocalipse 7:3, até que encerre, cele o número dos servos de Deus que foram escolhidos. Até esse tempo chegar, Deus renovará a terra. Por mais que o homem tente destruir, Deus renova, Deus mantém. É a promessa do Senhor. A terra, o mar, o ar, o gelo, o fogo, tudo faz parte do reinado de Deus. Ele permite desertos avançando e ele permite cinturões verdes para conter o deserto. Como estão fazendo agora lá no deserto do Saara. Estão plantando, fazendo um cinturão verde para que o deserto não avance nos 11 países, nas 11 nações que estão ao redor do deserto do Saara. Deus dá sabedoria, Deus dá condições, Deus é quem manda chuvas. Então, queridos, nós vemos Deus cuidando do seu reino e de todas as criaturas que ele fez. De maneira principal, na criatura que ele ama, o seu povo escolhido e resgatado. Vamos vencer essa pandemia, sim. Vamos vencer este vírus, sim. E mesmo quando o cristão morre contaminado pelo vírus e morre numa situação difícil, sem respirar. Os que têm asma sabem muito bem essa sensação, como é que é. Sem conseguir respirar, ele leva para o reino dos céus. Ele leva os seus queridos e sempre deixa uma lição, como no falecimento da nossa irmã, na noite de ontem, né, de Ipuiuna, cristã fiel, deixa o seu exemplo aqui na terra, de uma mulher que partiu para estar com Deus. E assim será com os nossos amados que ainda morrerão por causa desta pandemia. Partirão desta terra para estarem com Deus eternamente. Ó Deus amado, nós não sabemos como agradecer o fato do Senhor ser o nosso guardador. O Senhor está conosco a todo instante. Agradecemos, ó Deus, pela nuvem no deserto. Agradecemos, Senhor, pelo terror que assolou aquelas cidades ao redor dos teus amados em Jacó. Agradecemos, ó Pai bendito, porque o Senhor fecha as bocas dos leões. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor mantém a natureza. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor vai adiante de nós nas nossas jornadas da vida e nos protege dos inimigos. E somos gratos, ó Pai, porque se nos teus planos estiverem que nós morramos nas mãos dos inimigos, nós encontraremos a paz eterna junto contigo nos céus. Protege, continua guardando os teus filhos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus cuide da alma e da vida de cada um de nós.